Bom dia a todos e a todas, que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus nos envolva carinhosamente. O nosso tema dessa manhã é a enfermidade em nossas vidas. Mas o que seria uma enfermidade? Uma enfermidade, segundo os dicionários, é uma alteração patológica do corpo, ou seja, uma doença, uma moléstia, é uma modificação no estado de saúde. Pode ser um ferimento de difícil cicatrização. A Organização Mundial da Saúde denomina doença ou enfermidade como uma falta ou uma perturbação do estado de bem-estar físico, mental e social. Então, isso é enfermidade. Mas o que é vida, né? Já que a enfermidade é a nossa vida, vida é o estado de atividade incessante que é comum aos seres organizados e é também confundida com o período em que ocorre o nascimento e a morte, ou seja, do nascimento à morte. Então, a vida é o tempo em que nós estamos fazendo algo aqui na Terra. Bom, e saúde, que é o contrário da enfermidade? O que a ciência fala da saúde? A Organização Mundial da Saúde fala que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Mas a doutrina espírita nos mostra que não é só o lado físico. Então, por exemplo, o Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, lá no livro O Consolador, ele fala que para o homem da Terra, a saúde pode significar sim o perfeito equilíbrio dos órgãos materiais do nosso corpo. Mas para o plano espiritual, ou seja, para a espiritualidade, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, deslocou, foi para o lado do espírito. Para a obtenção dessa harmonia, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das enfermidades e das deficiências transitórias da Terra. Vejam bem, então, o que nós às vezes achamos que é uma enfermidade pode ser um alerta, pode ser um meio para o nosso equilíbrio espiritual. Então, sem desprezar os conhecimentos científicos, né, esses fatores, nós então somos deslocados para o lado da questão espiritual. Um exemplo muito claro disso nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, tratando lá da questão da jovem que foi levada para um tratamento e é chamado lá o João Maria Vianney, o chamado Curadário, né, um santo canonizado pela Igreja Católica. Esse homem era muito piedoso e ele curava quando em vida. E como espírito, ele também era muito invocado. E ele fala que a moça que era cega, a menina que era cega, que bom que ela era cega, porque aquela cegueira não impedia ela de ver uma série de aspectos negativos da vida, de ir para uma série de caminhos ruins. Olha que interessante. Então, se a gente for ver a origem espiritual da enfermidade, nós vamos ver que toda enfermidade é uma ação insuficiente ou um desequilíbrio a nível do espírito. Ou seja, as vibrações, os fluidos, as energias nas quais vibram o espírito estão em desequilíbrio. Seja pelo próprio espírito, ou seja, aquele que está ali naquela encarnado, ou por um outro espírito que está ali incomodando, está ali obsediando, como nós falamos, né? Atrapalhando. Então, esses desequilíbrios, essas energias em desequilíbrio podem gerar também uma enfermidade. Por quê? Porque o perispírito, ele vibra, né? E ele está aderido ao corpo físico, ele é um molde do nosso corpo físico. Então, por ele vibrar insuficientemente ou desequilibradamente, esse desequilíbrio a nível espiritual chega no corpo físico e acaba levando uma carência vibratória para o físico. O físico, então, reflete essa carência vibratória, esse desequilíbrio vibratório, como uma enfermidade, né? Essa enfermidade pode estar no nosso plano de reencarnação, pode ser algo que já vem lá de uma formação hereditária, né? E aí vai desenvolver de acordo com o nosso procedimento, né? Então, mesmo que as causas sejam bem determinadas pela ciência, mesmo que seja um problema num determinado órgão físico, né, a origem sempre é espiritual. Então,
Essa origem pode ser encontrada nessa vida presente, mas pode ser também encontrada numa outra vida, pode ser algo que a gente traz. Jesus, quando ele curava, ele falava: olha, vá e não peques mais. Teus pecados são perdoados, mas não peques de novo. O que Jesus queria dizer? Que é o lado moral, é o lado espiritual que promove as enfermidades. Então, se a gente parar de fazer aquelas coisas que nos desequilibram, e isso vai muito a nível do sentimento, porque nós cobiçamos, porque nós ambicionamos além da conta, nós até matamos, né, intenções de outras pessoas porque nós queremos passar na frente, nós roubamos oportunidades e todas aquelas falhas morais, elas acabam refletindo no corpo, né? E será que a gente consegue perceber quando isso está para acontecer? Sim, se nós começamos a nos perturbar, né, nos desequilibrar espiritualmente, seja de uma forma intensa, por exemplo, uma crise de cólera, seja por um vício, né, que a gente está muito envolvido com ele, ou de uma forma demorada, em que a gente tá sempre, né, repetindo aquelas coisas, então, ou mesmo recebendo uma influência alheia, que é o caso das obsessões, então isso vai provocar um desgaste fluídico, nós vamos assimilar fluidos negativos do ambiente e a nossa resistência natural vai ser quebrada, o espírito vai enfraquecer, como nós falamos, o perispírito, e vai chegar no corpo físico, vai eclodir uma enfermidade, né? Nós sabemos, por exemplo, que determinados trabalhos, eles são insalubres, então é preciso que a pessoa tenha cuidados. Então é preciso se afastar de determinados meios, né? Então, como é que a gente faz para evitar? Então, nós precisamos nos equilibrar espiritualmente. Cuidar do corpo, é verdade, mas, sobretudo, cuidar da nossa mente, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, sempre praticando o bem, sempre evitando o mal. Então, a questão da linguagem, né, da maledicência, ter muito cuidado com isso. E será que quando a gente está com uma enfermidade, ela pode ser neutralizada, curada pela ação fluídica? Sim, os espíritos nos mostram isso. Um trabalho como esse de assistência espiritual tem esse objetivo. Então, o que vai acontecer? Como o nosso perispírito é fluídico, ele vai receber essa energia boa, esse fluido bom que esse ambiente aqui está nos trazendo, e seja através do aspecto mediúnico, ou seja, dos médiuns trazendo a energia que nós precisamos, vindas também do mundo espiritual, seja através de um passe que nós vamos receber, de uma água que os espíritos fluidificaram para nós, de uma radiação boa, de uma prece, então, de uma oração, de todos esses modos nós conseguimos nos reequilibrar. E essa é uma questão tão importante. O Chico Xavier escreveu um texto do Irmão X. O Irmão X fala que ele foi seguir um assistente para que ia visitar doentes no hospital. E aí ele nomeia esses doentes, doente 1, 2, 3 e 4. Aí eles chegam perto do doente 1 e ele está lá com uma dispneia, né? Uma falta de ar imensa, né? E aí ele suplica a Deus, né? Valei-me, Senhor, ai Jesus, socorre-me, divino Salvador, me cura e eu vou querer te seguir, vou querer ser um servo seu. E eles ouviram. Aí foram perto do doente 2, o doente 2 com muita dor na barriga, aquelas cólicas abdominais terríveis. Oh meu Deus, tem misericórdia. Se o Senhor me curar, eu vou seguir a vossa vontade. Foram perto do terceiro, cólica renal. Você sabe, cólica renal, cólica de rins é terrível. Perto dos rins é muito doloroso, né? E aí ele estava só resmungando: piedade, piedade, Senhor, eu tenho mulher, tenho filhos, eu não posso ficar assim, me ajuda, Senhor. Chegaram perto do quarto, o quarto que estava com dores em todo o corpo, artrite, reumatoide, problema muito sério. Não aguentava ficar deitado, sentado, em pé. Ele falava: ó Jesus, médico divino, me atende. Se o Senhor me der a cura, eu vou doar minha vida a Ti. E aí eles ficaram muito consternados com aquilo, e o instrutor manipulou os frutos como ele sabia, e quando eles estavam indo embora, os quatro já estavam tendo boas melhoras. Aí eles foram embora, no outro dia eles voltaram para visitar e chegaram lá e acharam um quadro muito diferente. Porque o primeiro, ele agora
ele estava xingando o irmão que não foi visitar, falando que o irmão era um trapaceiro, que ele ia acertar as contas com o irmão, porque o irmão queria que ele morresse, enfim, só maledicente com o irmão. O segundo, que também, né, já tinha tido uma melhor, falou: não quero oração não quero rezar, agora eu quero um médico, eu quero ter alta hoje. Aí o terceiro, a mesma coisa: olha, eu não quero saber de religião, se a minha mulher ligar, fala que eu não estou, que eu já sarei, eu não quero falar com ninguém. E o quarto doente ainda brigava com a enfermeira que foi levar o lanche dele, falou: ó, esse café requentado eu não quero não, se você vier me trazer esse café, eu vou bater com esse bunho na sua cabeça, e irritado e tudo. E aí eles ficaram sem saber, né, o que estava acontecendo. Poxa, eles melhoraram e agindo daquela maneira, né, totalmente diferente do que eles estavam em prece quando eles sentiam dores, né. Aí o instrutor do hospital, né, mais elevado, chegou e falou assim: não, gente, não é assim, eles não estão preparados. Aí foi lá, baixou as energias dele, né? E aí falou: ó, eles precisam dessas dores ainda para que não coisa pior não aconteça para eles. Então vocês veem que a doença às vezes é uma necessidade, né? E o Divaldo Franco ele fala para nós que muitas vezes Jesus aplicou a terapia para diminuir as mazelas humanas, mas ele sempre disse aos curados: vai e não voltes a pecar. Isto é, não se comprometa moralmente, emocionalmente, para que não te aconteça algo pior. Porque só existe doença porque existe doente. No instante em que se renova interiormente, o indivíduo não tem mais doença. Então nós devemos nos libertar da doença, e quando nós nos libertamos da doença, nós acabamos sofrendo outra, porque são fenômenos kármicos, são repetições de sentimentos negativos nossos. Então o Espiritismo tem sido mais um consultório para atender corpos do que uma doutrina para libertar almas. Não é negativo ajudar os corpos, mas não é o fundamental. A nossa alma é que é o fundamental, né? O médium, então, curador, é um indivíduo que possui uma energia típica, podendo trabalhar nas células, fazendo com que a pessoa recupere o equilíbrio momentaneamente perdido. Ele pode atuar no campo da degenerescência celular, contribuir na área psicológica, psiquiátrica e tendo como fundamento essencial trabalhar o ser como um indivíduo integral, para que esse ser, se transformando, não tenha mais necessidade de passar pela dor. Então, ao contrário de sofrer, ele vai amar. Então, as dívidas que nós temos, qualquer indivíduo tem, ele vai resgatar pelo bem que ele faça, não pela lágrima que ele verta, não pela dor que ele sinta. Era isso que eu tinha que trazer. Que Jesus fortaleça todos nós nessa manhã, que ele possa nos encher de bênçãos e que nós possamos nos renovar espiritualmente para nos curarmos das nossas enfermidades, seja do corpo, mas sobretudo do nosso espírito. Que assim sejam, graças a Deus. Fique com Deus.